Com 17 anos, que tem ali no livro, você vai ler, depois vai ver. Eu fui assinar um documento lá pro Haddad. Quando eu assinei, ele disse, não, você não é. Tua assinatura não é essa. Eu disse, como não é? Teu nome não é Walter. Eu disse, como não é? Daí eu fui ver. Ele disse, olha aqui, tá, certidão de nascimento. Peguei, o escrivão tinha errado, pôs um L, é Valtel. Daí, dali pra cá, passei a assinar Valtel. Não era Walter. Eu toquei no Ópera, toquei no Verde, toquei na inauguração de uma praça aí, não me lembro qual é. O nome eu não me lembro do praça. Em muitos lugares nós tocamos aqui. Acho que foi um lugar que eu mais trabalhei como músico, porque geralmente eu trabalho dando aula como professor, como história e coisa. Eu sou contador de história. Eu, Monteiro Lobato. Toda vez daí que ele vinha a Ponta Grossa, ele falava, pô, cadê aqueles meninos, né? Ele tava falando assim, de mim, do Paulinho, né? Do Paulinho, do Gabriel, né? Do Atom, pessoal que se juntou para tocar com ele. Eu ajudava ele a ir no banco, que ele não sabia o que era, ele nunca falou quem que ele era. Eu ajudava assim na boa, falava, que eu via que ele tinha dificuldade um pouco na perna, então eu falava, vou levar o senhor no banco, então o senhor aguarda um pouquinho e tal, que eu vou com o senhor lá de manhã, daí eu ia no hotel pegar ele. Daí um dia eu fui tirar um cheque em cima do Ponto Frio e peguei uma das vejas, tava ele fui folhando e pentei ele, daí eu pensei comigo, nossa, mas parece que ele é velhinho que eu ajudo e tal. Daí que eu descobri que estava escrito Valtel Branco, trabalhando na Globo. Daí eu fui pesquisar na internet, descobri mais umas coisas dele e tal. Daí perguntei pra ele se ele conhecia, se já tinha tocado com o Djavan, Edmundo, falou que sim e tal, João Gilberto. Só que sempre eu achava interessante que eu perguntava e ele falava, toquei, não dava bola. O Baldo Pereira de Souza Júnior, o Uba, percussionista, baterista, e eu fomos chamados para tocar em Curitiba. Chegando lá foi uma coisa frio pra caramba, aquele clima de Curitiba, no mês mais dos gelados assim, e a gente esperando para fazer a gente não sabia como que era o show, assim, era uma apresentação. E a gente foi atrás de um conhaque, alguma coisa para esquentar o couro. E tinha dois caras bem mais velhos assim, dois caras muito divertidos, caras, assim, dando risada. Ele começou a falar, pô, não sei o que, nada de música, engraçado. Poxa, que frio, quer tomar um conhaque? Quero tomar. Aí, pô, ele subiu ao palco, daí, na hora que o apresentador falou assim, gostaria de chamar ao palco Valtel Branco. Falei, putz, cara, a gente veio lendo sobre esse cara, uma reportagem, né? E o outro sujeito era o Saúl Trompete. Não tem coisa aí dentro, tem que pôr aí. Mais um pouquinho. Põe ele tá. Sim, põe primeiro. Pode por fora. Ele vinha muito aqui em casa, né? Ele atravessava a rua, que lá era o trabalho erudito dele, e aqui a gente tocava junto, né? Vinha aqui bater papo, tomar café, né? Então eu era vizinho dele, né? Desde quando ele chegou para reger e ser o arranjador da orquestra, que foi acho que em 2001, né? E ele, assim como eu, né? Assim, outros músicos aqui de Ponta Grossa, ele, né, trouxe para perto, assim, né, fez assim como ele fez comigo, né, então vamos tocar, né. Então acho que ele nesse ponto ele influenciou. Anita Filipovski tinha um poema muito bonito chamado Os Poentes de Minha Terra. Então foi nessa ocasião, e ele me deu a honra de me convidar para cantar isso, que eu conheci o Valtel. E que eu conheci pessoalmente, porque eu já o conhecia de fama e já admirava o trabalho dele.
paixão dele sempre foi, né, o violão e principalmente o choro. Então muitas das obras dele são baseadas no choro, com as experiências no Rio que ele teve. Então muita da linguagem, tanto do Vila Lobos como a bossa nova, essas coisas, ele passa um pouco pro choro dele. Eu posso dizer assim que são peças características do Valtel, assim, você ouve e você sabe que é dele, não tem como comparar muito com outras coisas. Tudo que passou, tudo que foi música que passou no Rio, passou pela minha mão, teve que passar por mim, né? Porque eu era supervisor da novela e a Globo estava no auge naquela época, tudo. Então eu fiz praticamente tudo, desde o Chico, o Tim, a GP, Gil, Caetano, pessoal da Bahia, pessoal lá de Minas Gerais, né? Tudo. Eu fiz com quase todos eles, eu trabalhei. Então, quer dizer, todo mundo pegou um pouco do que eu fazia, porque eu pegava um pouco com eles do que eles faziam. Ele começou a me ensinar ali eu comecei a ver o amor dele pela música, e eu também já gostava de música, com certeza eu comecei a pegar mais amor, eu comecei a estudar mais, me gostava das técnicas, já tinha mais o que estudar, cara. Eu lembro que eu já tinha aprendido algumas coisas, já não tinha tanto muito o que aprender, assim, as pessoas estavam à minha volta ali, não sendo orgulhoso, mas eu fui com ele e começou a me ensinar bastante coisa nova, bastante teoria, bastante escala de música, acordes, harmonia. Às vezes eu via ele fazendo as coisas, perguntava o que era, ele já me explicava ali, via ele fazendo os arranjos do lado ali, a Sinfonia Vila Velha eu via ele escrevendo, os Expoentes da Minha Terra, que ele musicou o poema da Anita Filipovski, né? Também eu via a hora que ele estava escrevendo lá a partitura, até tenho aqui na pasta a original da música. Daí ali eu comecei a aprender com ele, andar com ele, nessa fui aprendendo, fui descobrindo coisa dele, fui achando gravação no YouTube, às vezes conversava com um, descobri uma coisa, até eu gravei aquele filme O Cafundó, eu fui da banda da época, eu perguntei pro Paulo Betti na época, se o Paulo Betti já tinha ouvido falar, falou, não, o Valtel, conheço, tem até o material dele em casa, gosto das músicas dele, falou muito bem dele. Daí comecei a ver reportagem do Ed Mota, falando que era um admirador do trabalho dele. Daí até no CD, daí comecei a descobrir que tinha um CD em casa que eu estava lendo. E no CD eu vi com o Djavan, no CD duplo ao vivo dele, ele agradece os 25 anos de carreira a várias pessoas, e uma dessas pessoas era o Valtel. A gente criou uma amizade legal, assim, de amigo mesmo, né, de música, e gravamos juntos em alguns discos aqui, que a gente dividiu os arranjos, né, ele fez arranjo, eu fiz também. E sempre aprendendo muito, né? Sempre aprendendo muito. E com ele eu aprendi essa coisa que na música não existe muito as gerações, sabe? Elas se comunicam perfeitamente, né? A música é uma linguagem que você vê o Valtel com 80 anos, né? A gente fala a mesma língua, né? Pela música. Os músicos daqui são muito bons. Ponta Grossa tem talvez uma coisa que a gente não... Eles são bairristas, que é uma coisa boa, né? Você pega o mineiro, o mineiro é bairrista. Então a música dele é ótima, porque ele põe para o mundo inteiro. O baiano então nem se fala, né? Dele é bom. No que eu entendo por música e o meu trabalho diário com música, eu gosto muito de estar aqui. E ter tido essa oportunidade de ter cruzado com o Valtel me fez perceber isso. Por quê? Porque ele é um cara que passou a vida por Europa, tocou todos os lugares no velho continente, São Paulo, Rio, trabalhou com grandes caras, e o cara... Ele trabalha lá, ele trabalha aqui, ele não deixa de ser músico, né? E isso me ensinou muito. O Valtel, eu tive contato com ele mais na parte violonística, digamos assim, né? Tanto tocando o repertório, né, para violão dele, quanto até o pessoal do violão é bastante unido, até tendo um contato assim pessoal com ele. Como regente, eu conheço muito pouco o trabalho dele, muito mais como compositor, mas eu sei que ele foi uma peça fundamental aqui para a sequência, né, e a manutenção até de uma época boa da orquestra aqui em Ponta Grossa, né, que muita coisa aconteceu na época que ele estava aqui, né. E fizemos gravações e o convívio com ele foi uma coisa muito enriquecedora, porque não só na área de música, como também na área
humana você aprende muito convivendo com o Valtel? Conheci o Valtel, uma simplicidade, uma lição para mim e para quem quiser pegar, tá no ar, assim. Ele é grande, ele é maior ainda pelo jeito de ser, né? Assim, um cara que passou muito, tem muita experiência, muita gente ama esse cara. Vem Tom Jobim, vem Quincy Jones, Chico, Elias, tudo que a gente gosta, assim, você fala, puxa vida, quanta coisa, né? E ao mesmo tempo você vê a humildade do cara, comprova, né, pra gente que quanto melhor é o ser humano e o músico, mais humilde, né, eles são. Então é mais uma lição, né, pra gente que quer ser bom. Famoso Valtel, maestro, grande maestro, conhecido mundialmente, grande cara.